oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a correção do exercício 19 da página 5, que eu pedi que vocês fizessem na aula passada, ok? Bem, então, recapitulando aqui, né, esse exercício cobra de vocês o conhecimento do emprego dos porquês, tá? Então, vamos recapitular essas regras. O porquê junto e sem acento, ele vai ser usado quando for uma conjunção explicativa ou causal, tá? Então, sempre que der para substituir por pois, por exemplo, sempre que vocês sentirem que aquele porquê está introduzindo uma explicação, uma causa daquilo que foi dito anteriormente. Por exemplo, eu não fui à escola porque estava doente. A minha doença foi a causa de eu não ter ido à escola, tá? Então, esse porquê vai ser junto e sem acento, ok? O segundo porquê que aparece pra gente aqui na apostila é o porquê junto e com acento, que é empregado como substantivo e significa o motivo, a razão, a causa. Ele geralmente vem acompanhado de determinantes. Então, por exemplo, eu gostaria de saber o porquê de você ter tirado uma nota tão baixa na prova. O porquê, ou seja, o motivo, a razão, a causa de você ter tirado uma nota tão baixa, tão ruim na prova, ok? Já o porquê separado e sem acento, ele vai ser usado o quê? Nas frases interrogativas diretas. Então, se eu disser assim, ei, por que você foi mal na prova? Nesse caso, eu estou fazendo uma pergunta, tá? Ele está introduzindo uma pergunta, então ele vem separado e sem acento. E o porquê separado e com acento, né, que é esse último que aparece aqui pra gente na apostila. Ele vai ser utilizado também em perguntas diretas, só que no final da frase, quando ele estiver coladinho no ponto de interrogação, tá? Então vamos ver o exemplo aqui da apostila, ó. Você faltou hoje por quê? Tá? Então nesses casos a gente vai usar esse porquê que é separado e com acento. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês também, antes da gente iniciar a correção dos exercícios, para as perguntas indiretas. Elas costumam gerar alguma dificuldade nos alunos. A gente tem duas formas, né, de fazer perguntas. A pergunta direta, que é essa que a gente até modifica a entonação da voz. Então, assim, por que você faltou à aula de hoje? Isso é uma pergunta direta, aquela que a gente utiliza o ponto de interrogação no final. A gente também pode fazer perguntas indiretas, né? São aquelas perguntas, são aquelas frases declarativas, tá? Que não tem essa entonação de pergunta, que não apresentam um ponto de interrogação no final, tá? Mas que expressam um questionamento, uma dúvida, né? Que solicitam uma resposta, por exemplo. Então, se eu disser assim para vocês, ó, gostaria de saber por que você não veio à aula. Isso também é uma pergunta, só que ela é uma pergunta indireta. Se eu disser isso para vocês, gostaria de saber por que você não veio à aula. Você vai me dar uma resposta, não vai? Então, é uma pergunta. Se eu disser isso para vocês, vocês vão dizer, ah, professora, eu não vim à aula porque eu estava doente, tá? Então, isso é uma pergunta também, só que é uma pergunta indireta, ok? Bem, essas perguntas indiretas, elas são mais utilizadas numa conversa mais polida, quando há um grau de hierarquia entre as pessoas, numa conversa mais formal, num texto escrito, tá? Porque percebam que ela é mais polida, mais educada, né? Gostaria de saber por que você não esteve na reunião, ok? Percebam que ela é mais assim educada, é uma forma mais educada de se colocar. Então, é isso. Vamos ao que interessa? Vamos à correção dos exercícios? Bem, o exercício 19 pede para a gente completar as lacunas usando as diferentes formas de escrita do porquê. Então, na letra A, a gente tem assim, ó, não importa saber por que os alunos brigaram. Aqui a gente vai completar, gente, com o porquê separado e sem acento. Esse primeiro que aparece aqui, dentre as opções para a gente completar. Por quê? Vamos voltar aqui na explicação. Ó, ele aparece aqui no terceiro, tá?
Então, ó, o porquê separado e sem acento é usado nas frases interrogativas diretas e indiretas. Equivale a pela qual, pelas quais, pelo qual e pelos quais, tá? Então, gravem essa informação, tá? Quando a gente vai usar, então, por que a gente vai usar o porquê separado e sem acento aqui, ó? Não importa saber por que os alunos brigaram. Perceberam que há aqui uma dúvida, um questionamento, algo que não se sabe? Então, nesse caso, a gente emprega também esse porquê separado e sem acento, tá? E sempre que dá para substituir, né, por a causa, a razão, ó, não importa saber a causa, a razão, né, pela qual os alunos brigaram. Então, nesse caso, a gente emprega sempre esse porquê separado e sem acento, ok? Continuando aqui, letra B. Estranhei a maneira por que ele ficou bravo, tá? Percebam que, mais uma vez aqui, a gente pode substituir pela qual ele ficou bravo, tá? Então, mais uma vez, a gente vai usar esse porquê que é separado e sem acento. Ó, estranhei a maneira pela qual ele ficou bravo, estranhei a maneira por que ele ficou bravo. Então, porquê separado e sem acento. Na letra C, lutamos e trabalhamos sem método. Eis o porquê de... Aqui faltou um D, né? De não termos sucesso, tá? Então, esse porquê vai ser junto e com acento. Por quê? Olha aqui, ó, ele é antecedido por um determinante, ó, o porquê, o motivo, tá? Então, é o porquê que aparece aqui em terceiro lugar na explicaçãozinha que vocês têm aqui na página 5, tá? Em segundo lugar, desculpa, é o porquê junto e com acento, empregado como substantivo, tá? E geralmente ele vem o quê? Precedido de artigos e pronomes. Vejam aqui o exemplo, eu não entendi o porquê. A mesma coisa aparece aqui na letra B, na letra C. Lutamos e trabalhamos sem método. Eis o porquê, ou seja, eis o motivo, tá bom? Na letra D, indaga-se em vão o porquê. Porquê junto também e com acento, tá? Então, ele também está antecedido aqui de um determinante, né? O, tá? Bem, o trabalho foi interrompido. Por quê? Esse porquê que vem coladinho no ponto de interrogação, no final da frase interrogativa, é o porquê separado e com acento, tá? Todos ficamos tristes. Por que você não veio? Então, percebam que aqui a gente tem um ponto, tá? E o início de uma pergunta. Por que você não veio? Então, esse porquê vai ser separado e sem acento. Se a gente não tivesse um ponto final aqui, depois de tristes, e se não houvesse uma interrogação, tá? No final da frase, esse porquê ia ser junto e sem acento. Por quê? Porque ia ser causal, explicativo. Ó, todos ficamos tristes porque você não veio. Então, você não ter vindo seria o motivo, a razão dessa tristeza. Mas não foi o caso aqui, né? Eles colocaram um ponto e um ponto de interrogação no final. Então, a gente vai usar o porquê que deve ser empregado em perguntas, tá? Então, por que você não veio? Então, no início de perguntas diretas, é o porquê separado e sem acento. Não fiz o trabalho porque estava indisposta. Aqui a gente vai colocar qual o porquê, gente? É o porquê que está introduzindo uma causa, uma explicação. Qual foi o motivo? Qual foi a causa de eu não ter feito o trabalho? A minha indisposição. Então, esse porquê é junto e sem acento. Eis a razão porque o processo é demorado. Quando a gente pode substituir por pela qual, né? Pelo qual, pela qual, a gente usa o porquê separado e sem acento. Eis a razão pela qual o processo é demorado. Eis a razão porque o processo é demorado. Isso está aqui na apostila de vocês, ó. Esse porquê separado e sem acento é usado nas frases interrogativas, diretas e indiretas e equivale a pela qual, pelas quais, pelo qual, pelos quais. Então, sempre que der para substituir por esses termos, vai ser o porquê separado e sem acento, tá? Então, letra H, porquê separado e sem acento. Por que sua mãe ficou braba?
brava. Na letra I a gente vai ter o porquê separado e sem acento também. Por quê? Porque está introduzindo uma pergunta direta. Não quis ir ao shopping, por quê? Esse porquê também é separado, mas com acento, porque ele está no final da frase, coladinho no ponto de interrogação. Letra L. Pode sair discussão porque os ânimos estão exaltados. A gente não está introduzindo uma explicação, né, para justificar o fato da possibilidade de uma discussão. Então esse porquê é junto e sem acento. Voltamos porque não queríamos brigar. Da mesma forma, porque junto e sem acento, porque a gente está indicando o que aqui? Uma explicação, uma causa da volta. Vá cedo ao cinema porque há poucos ingressos. Mais um exemplo aqui de porquê que indica o quê? Uma causa, né? Por que você deve ir cedo ao cinema? Porque há poucos ingressos. Letra O. Não há por que ficarmos tristes. Ou seja, não há motivo, não há razão para ficarmos tristes. A gente vai completar aqui com qual grafia do porquê? Vai ser mais uma frase em que a gente vai completar com o porquê separado e sem acento, tá? Não há porquê ficarmos tristes, não há motivo para ficarmos tristes, não há razão para ficarmos tristes. Então, não há porquê ficarmos tristes, porquê separado, tá? E sem acento. Letra P. Não sei o porquê de tanta bagunça. Olha aqui, ó, a gente tem um determinante, ó, o. Então, nesse caso, o porquê é junto e com acento, tá? Sempre que houver esse determinante, esse porquê é um substantivo, ele é junto, né? Ele exerce uma função substantiva, então ele é junto e com acento. Você não compareceu à luta, por quê? Nesse caso, porque está no final de frase, tá? Há uma pergunta aqui indireta, ele está coladinho no ponto de interrogação. Então, ele vai ser separado e com acento, ok? Os caminhos por que percorremos, aqui faltou também um verbo, né? Os caminhos por que percorremos são muito difíceis, tá? Então, coloquem aí o são antes do muito, depois do percorremos. Então, os caminhos pelos quais percorremos, então, mais uma vez, vai ser porque separado e sem acento, tá? Não desiste do objetivo, por quê? Coladinho no ponto de interrogação, por quê? Separado e com acento. Nem imagino o porquê dessa euforia, tá? Antecedido por um determinante, a gente vai usar o porquê junto e com acento. Beleza? Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, né? Esse é o tipo de conteúdo que a gente aprende mesmo na prática, tá? São muitas regrinhas. E eu vou deixar como dever de casa de hoje, tá? Os exercícios da página 5, da página 6 e 7, tá? Na página 6, eu quero que vocês façam o exercício 14, um exercício de múltipla escolha, sobre conteúdo relacionado aos tipos de linguagem que nós estudamos na primeira aula do capítulo 1, tá? Então, façam, por favor, o exercício 14 na página 6 e façam os exercícios 15 e 16 na página 7, ok? Esses exercícios serão corrigidos na próxima aula e a gente finaliza o capítulo 1, tá bom? É isso, gente. Vamos ficar por aqui. Beijo enorme pra vocês e até a próxima aula. Tchau!